Fórum Mídias de hoje, 27 de junho de 2025, Jornal Nacional de ontem. Com derrubada do aumento do IOF, economistas apontam caminhos para reduzir gastos e equilibrar contas públicas. Olha, eles vão ouvir economistas para comentar os caminhos. Estudos de economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar em 2026 se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. Isso depende do governo e do Congresso. O estrangulamento fiscal no centro do debate. O governo não vai ter espaço de manobra para governar. E isso se deve ao crescimento automático das despesas obrigatórias. Você tem indexações, vinculações, uma rigidez enorme e a receita não cresce no mesmo ritmo das despesas, diz Marcos Pestana, diretor executivo da IFI. Aí aqui eu vou fazer aquelas coisas que eu sempre gosto de fazer, um balanço, voltar ao passado. Este aqui é o grande filósofo Jean-Paul Sartre, com sua companheira Simone de Beauvoir. Dois gênios, duas figuras importantíssimas, não é? O Jean-Paul Sartre, fundador do existencialismo, ele fez uma palestra, era acusado de que o existencialismo não era um humanismo. E ele fez uma palestra que tem exatamente esse título: O existencialismo é um humanismo. E lá pelas tantas, nessa palestra, ele cita o caso, vou citar de memória aqui, e a minha memória não é grandes coisas, mas é mais ou menos por aí. Ele cita o seguinte: uma jovem que ela, de repente, se descobre grávida, uma gravidez não intencional. Ela não estava pensando em engravidar. Na época não existia pílula, naquela época, isso é 1940 e pouco. Ela não estava pensando em engravidar nem nada, mas engravidou. Aí o Sartre fala o seguinte: quando a pessoa escolhe com quem ela vai se consultar sobre ela, deve fazer o aborto, não deve, ela mantém a gravidez a si mesma, o que ela faz? Essa jovem escolheu um padre para orientá-la. Aí o Sartre diz: quando a pessoa faz essa escolha, ela, na verdade, já escolheu a opção. Você se vai perguntar, por exemplo, hoje em dia, transportando o padre para Damares, imagina, você vai lá perguntar: ô Damares, estou grávida, o que você acha? Aí imagina, fala: minha filha, suba na goiabeira, faça qualquer coisa, mas não pode tirar esse filho. Mas a senhora vai me ajudar? Não, agora se vira, mas não pode tirar esse filho. Então, você já escolhe. Então, a gente tem que prestar atenção como as matérias são feitas. Então, quando o Jornal Nacional fala assim: consultamos economistas, ora, existe economista de tudo quanto é jeito. Tem o economista ultraliberal e tem o ultramarxista. Cada um vai fazer uma leitura da realidade. E a matéria vai ser o conjunto, né, dessa. E vamos ver o que eles escolhem. Olha lá. A instituição fiscal independente do Senado defende um ajuste das contas para evitar um colapso. A projeção da IFI é que a dívida pública termine 2025 em 77,6% do PIB e que continue crescendo. Aí o sujeito ouve isso em casa e fala: Maria, olha só como é que o Brasil está lascado. 77,6% do PIB do Brasil é a dívida. Logo ele que ganha e está endividado 10 vezes o que ganha, ele está vendo o Brasil. Aí a gente fala assim: rapaz do céu, e agora? Olha só, a dívida bruta do governo federal, segundo projeções,
Em 2025, 77,6% do PIB. No ano que vem, 82,4%. No outro, 87,4%. 91,4%. Daqui a 10 anos, 124,9% do PIB. Estamos lascados. O Brasil está perdido. Aí vamos ver as outras economias do mundo, que são, né, um exemplo, grandes economias, para ver como é que está o Brasil. Japão, 237% do PIB, rapaz. Singapura, 173% do PIB. Estados Unidos, 124% do PIB. Os Estados Unidos, rapaz, do Trump. Canadá, 111%. Reino Unido, 95%. China, até a China, rapaz, 88,3%. O Brasil está aqui atrás até da África do Sul, 76,5%. O Brasil, então, para chegar, olha só, os Estados Unidos, 124%. Se o Brasil seguir do jeito que está, vai ficar daqui a 10 anos com o que os Estados Unidos têm hoje, rapaz. Os Estados Unidos estão tão lascadíssimos. O Jornal Nacional tem que chamar o Trump às falas, mandar ele apertar ou fazer o ajuste fiscal lá nos Estados Unidos, cortar ajuda para Israel, que está matando os palestinos. Mas não, eles querem aqui no Brasil. Agora vejo aqui um outro comparativo. Os juros reais nesses países. Olha lá, o Japão, menos 2,9%. Os juros reais, é bom lembrar, é a taxa menos a inflação. Ou seja, aquilo que o cara pega no final. Singapura, 0,85%. Estados Unidos, 2,05%. Canadá, 1,03%. Reino Unido, 0,82%. E o Brasil, 9,19%. Olha o custo Brasil aqui, ó. 9,19%. Os juros estratosféricos. Mas isso eles não falam. Eles falam na dívida PIB, mas não falam no que os outros têm de dívida PIB, não é? Mas vamos voltar à matéria do Jornal Nacional. Aquilo dali, isso daqui, esse gráfico aqui, não tinha na matéria do Jornal Nacional. Não tinha. O diagnóstico, o governo e o Congresso têm, mas, ao mesmo tempo que falam de responsabilidade fiscal, seguem na contramão de acordo com economistas. Olha, sempre de acordo com os economistas. A arrecadação do governo vem batendo recordes. Olha só, ruim isso, não é? Em maio, passou de 230 bilhões. E hoje, algumas despesas, como gastos mínimos com saúde e educação, crescem conforme o ritmo das receitas. Veja bem, isto é verdade, porque, pela Constituição, as verbas da saúde e educação estão vinculadas ao crescimento da economia. Então, se a economia cresce a verba para educação e saúde. E eles, então, qual a solução para eles? A economia não pode crescer, porque se crescer, aumenta a verba com saúde e educação. Ou então, cortar a verba com saúde e educação. Para que serve o governo, então? Se o governo não dá saúde, não dá educação para o povo, para que serve o governo? Aí, toda a nossa arrecadação hoje tem ou uma transferência obrigatória, no caso para estados e municípios, ou gastos obrigatórios vinculados, como na saúde, na educação. Então, é isso. O governo ele é amarrado no orçamento, que ele tem que fazer aquilo. Então, toda vez que cresce a arrecadação, a gente também cresce transferência e despesa. É necessário controlar o crescimento desses gastos. Quem afirma isso é Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Aqui eu vejo aqui, ó, Rafaela Vitória é economista-chefe e head do departamento de research do Banco Inter.
graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, e doutorando em Finanças pela FMG. Veja bem. Outro gasto que só aumenta é o das emendas parlamentares. 50 bilhões em 2025. As emendas, aquela que eles não abrem mão, mas querem que o governo corte. O que a gente peca é a magnitude. A gente está falando aqui em algo como 25% das despesas. O governo é obrigado a fazer isso. Afirma Zeina Latif, economista da Gibraltar Consulting. Aí entra a responsabilidade do Congresso. Muitas vezes, despesas são criadas, se altera a Constituição, se flexibiliza por esse aspecto, não se respeita o espírito da responsabilidade. O Executivo precisa liderar, mas isso não quer dizer que não tenha responsabilidade do Congresso, diz a Zeina Latif. Em um vídeo gravado, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que novas medidas não vão cair sobre o mais pobre. Aquilo que eles estão pedindo, que corte saúde, corte educação, diminui os custos. Disse a Gleisi, eu não acredito em previsões catastróficas. Esse país está consolidando uma economia que vai levar ao desenvolvimento. E qualquer ajuste que possamos ou tenhamos que fazer nas contas públicas, e já fizemos vários, com certeza tem que recair sobre aqueles que têm mais condições, os mais ricos, os mais poderosos, os que pagam pouco imposto, para que não haja nenhum corte sobre o povo trabalhador. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou, nós rediscutimos, falando sobre o que ele discutiu no Congresso. Nós rediscutimos política de salário mínimo, rediscutimos abono salarial, mandamos a aposentadoria dos militares, reabrimos a discussão sobre os supersalários, mandamos critérios objetivos de concessão do BPC. Quantas você contou aqui? Já enchi a mão aqui com as medidas, dentre outras. GDF, que não foi apreciado, essas medidas todas, pé de meia, que entrou no piso da educação, vamos lá, só aqui, quantas eu contei? Nós estamos pensando o tempo todo nisso, mas estamos com critério de onde fazer, como fazer, para não prejudicar quem precisa do Estado. E olhando do olhar de cima, olhando para as renúncias fiscais. Vamos lembrar aqui, o governo abre mão, só o agro tem 500 bilhões de fundo safra. O governo abre em isenções, são 800 bilhões que o governo dá em isenções fiscais. Em desoneração, foram 9 bilhões. Desoneração que, como nós mostramos, inclusive, no Fórum Mídias de ontem, foi mostrado, entre as empresas desoneradas está a Rede Globo, as organizações Globo, 180 milhões que o governo abre mão para eles gerarem empregos. Já se mostrou que não geram. Então, tem muito lugar de onde cortar, e não pode cortar, como disse a ministra Gleisi e o ministro Fernando Haddad, do pobre. Repetindo aqui a Zeina, o gasto dos parlamentares. Aí entra a responsabilidade do Congresso. Disse ela ontem no Jornal Nacional. Agora, isto aqui que eu vou mostrar agora, que aqui eu vou citar o nosso amigo Plínio Teodoro, disse ela agora que aqui entra a responsabilidade do Congresso, mas não apenas a responsabilidade do Congresso. A responsabilidade da mídia também, que sabe o que está em jogo. Agora, olha aqui, ó. Em editorial,
O Globo incita bolsonaristas a atacarem o governo Lula após agressões a Haddad. Um dia após Nicolas Ferreira e Carlos Jordi agredirem Haddad, o Globo destaca editorial em que manda os bolsonaristas seguirem com ataques no Congresso para acabar com o aumento do salário mínimo, da aposentadoria e de programas sociais. Com fortuna estimada em 51 bilhões, que faz com que os irmãos João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu figurem no ranking dos magnatas da revista Forbes, o clã Marinho usa o ódio bolsonarista para criar uma narrativa de que o país caminhará para o caos, caso Lula não retroceda no aumento do salário mínimo, das aposentadorias e corte recursos da educação e da saúde pública, no editorial que claramente incita uma guerra no Congresso. Diz o editorial: se o governo finge não haver crise fiscal, o Congresso deve agir. E nós vimos que o Congresso agiu ontem, não é? Derrubando a medida que cobrava exatamente dos mais ricos. E aí derrubou um decreto, coisa que não acontecia desde 1992. 33 anos, passaram 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, 1 governo e meio Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, e nunca houve o que aconteceu ontem, um golpe parlamentar, a tentativa de um golpe parlamentar, de sufocar o governo. E hoje, Mota e Alcolumbre vão na audiência com o ministro Dino sobre as emendas, coisa que não precisavam fazer, mas vão tipo para peitar, para mostrar que eles fazem questão de que o Dino pare com esse negócio de ficar segurando essas emendas. Mas, assim como o Bolsonaro quebrou a cara com Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida de que Mota e Alcolumbre vão quebrar a cara com o ministro Flávio Dino. Era isto o Fórum Mídias de hoje.